para consolar pessoas nesta noite. Nós sabemos que o ministério tem a exortação, tem a consolação e exortação e edificação. E esta noite é para edificar a sua vida e consolar a sua vida. Quantos estão felizes? Diga aleluia. Diga glória. O título é Jesus anda por cima do mar. Eu gostaria que você olhasse para a pessoa mais linda do seu lado e dissesse assim para ela: para Deus nada é impossível. Segunda vez. Está fraco. Terceira vez. Agora você vai falar a quarta vez, olhando dentro dos olhos do teu irmão, fala com toda clareza: para Deus nada é impossível. As palmas para Ele. (14, 22) de Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Versículo 23, e despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga aleluia. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra, nos colocamos diante de ti, nos humilhamos para o Senhor. Queremos colocar diante de ti as nossas famílias representadas, que venha nos cobrir com o seu precioso sangue, venha nos livrar de toda obra do maligno, venha nos livrar de enfermidades, de doenças, de mal, de setas malignas, venha nos cobrir com o seu precioso sangue, jogando luz e fogo no meio das trevas e queimando toda obra contrária em nome de Jesus. Libera os teus anjos ao redor deste templo, queimando toda a operação da obra contrária, toda a operação do engano e do erro, em nome de Jesus. E a igreja diz comigo: amém. Diga aleluia. Em primeiro lugar, existe uma ordem de Jesus neste versículo. Observamos no versículo 22 de Mateus 14. E logo, rapidamente, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão. Primeiro, este versículo bíblico nos revela que Jesus queria testar o limite da fé dos seus discípulos. Isto acontece comigo e com cada um de nós hoje. Muitas pessoas estão nesses últimos dias dizendo: onde está o Senhor da minha vida? Aonde está o Deus que eu sirvo? Parece que Ele me abandonou, que Ele me deixou, que Ele não importa mais comigo. Muitas pessoas estão colocando interrogação bem grande para Deus. Cadê o Deus da salvação? Cadê o Deus que cura, que restaura a minha vida, que me abençoa? Então, o Senhor Jesus, quando Ele faz isso com os discípulos, Ele está testando o limite máximo da vida deles. E qual é esse limite? Quando Jesus não entra no barco com eles. Diga em voz alta assim: quando Jesus não está no barco com eles. Não estava. Ele falou assim: eu ordeno que vocês entrem no barco, porque eu não vou com vocês.
Eu estou ordenando, estou dando uma ordem para vocês, estou obrigando vocês a entrar no barco, porque eu não vou entrar neste barco com vocês. Porque eu quero hoje, neste dia, testar a fé de cada um e ver se a fé de vocês estão maduras, se vocês realmente estão me buscando, se vocês confiam em mim, se vocês me amam de verdade. O Senhor fala que corrige o filho que ama com vara. A Bíblia diz, significa correção. Todos nós somos corrigidos pelo Senhor, porque o Senhor nos ama. Diga em voz alta com quem está lá assim: o Senhor nos corrige. Ele está sempre nos corrigindo. Está sempre permitindo algumas coisas nós retratarmos, consertarmos. E nem sempre estamos certos em tudo, tem coisas que estamos errados, temos que pedir perdão a Ele. Algumas palavras que falamos até no altar, alguma palavra que eu posso ter falado, machucou alguém, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão às pessoas. Jesus está dizendo e ordenando rapidamente que os seus discípulos entrassem naquele barco naquele dia, e não só isso, que eles fossem adiante sem a sua presença. Imagina, todos unham e carne com Jesus, todos agarrados com Jesus, e agora, eles todos agora estão recebendo uma ordem do Mestre Jesus para irem sozinhos. Eu imagino que o mais espiritual no meio deles deve ter reunido e falou assim: alguma coisa o Senhor vai permitir a gente passar sem a presença dele, para nos provar. Eu tenho certeza disso, que algum dos discípulos que estavam ali, talvez o apóstolo Pedro, talvez outros apóstolos que estavam ali, foram tratados por Senhor na maneira profunda, e muitas vezes o Senhor permitirá isso acontecer com a gente, para testar o limite da nossa fé, porque muitas pessoas, desculpe a expressão que vou utilizar nesta noite, são fogo de palha. Teve um grupo de pessoas uns anos atrás que reuniram comigo: pastor, me dá a chave da igreja, 5 horas da manhã eu venho orar na igreja. Eu falei: tem certeza? São 5 da manhã. Não, nós somos pentecostal de fogo, não perdemos uma oração, e na igreja me dá a chave que 5 horas da manhã venham para a igreja orar. Eu lembro que um dos obreiros veio na época com as determinadas irmãs de fogo, de canela de fogo, de oração, era só fogo de palha. Começou a oração 1 semana, 2 semanas, na 3ª semana não veio ninguém mais orar. Escute bem uma coisa: o Senhor está testando o nosso limite da nossa fé, está vendo até onde nós vamos, e até onde o buscamos, e até onde nós o reverenciamos. As palmas para Ele, diga glória, aleluia! Jesus falou assim: entre no barco e vão adiante para outra banda, enquanto eu vou despedir a multidão. Foi uma desculpa dele: eu vou despedir a multidão. Foi uma desculpa para tratar com eles. No versículo 23, e Jesus, quando despediu a multidão, agora Jesus, em lugar de ir para o barco com eles, Jesus foi para o monte orar à parte. Jesus rapidamente não foi para o barco com eles. Jesus se retirou ainda depois da multidão, foi para orar à parte. Aí eu perguntei: o que Jesus foi orar à parte? Foi interceder por eles. Jesus foi interceder porque sabia que a fé deles ia ficar limitada no meio das ondas e da tempestade. E ali, quando o barco está à frente, já começa a enfrentar a onda à direita, e talvez à esquerda, ou à frente, ou atrás daquele barco, e eles estão ali desesperados completamente. Há momentos na vida do cristão que parece que sopra vento dos 4 cantos da tua vida, mas nós repreendemos nesta noite todo o mal que você não aguente passar, aleluia. A palavra do Senhor diz que há coisas que nós aguentamos, mas tem coisas que nós chegamos no limite, e o Senhor nos livra. As palmas para Ele, creia que Ele livra, nem se for na tribulação Ele livra. E a Bíblia nos fala e nos revela que Ele está orando e intercedendo por eles, e chegando à tarde, estava ali só. A Bíblia fala agora que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento também era contrário. Escute bem, imagina você chegando à noite num barco, tempestade de um lado e do outro, jogando o seu barco, escuro, aleluia. E agora a Bíblia nos revela claramente que o vento soprava contrário o barco dos discípulos.
A Bíblia nos fala que é este o momento da prova, e que o Senhor estava no monte intercedendo por eles e orando por eles, para que a fé deles permanecesse no meio da tribulação. Porque muitas pessoas se afastam de Deus quando a tribulação chega. Ao contrário, deveria agarrar mais com Ele quando a luta vem. Mas quando a luta veio para os discípulos, eles começaram a gritar, começaram a desesperar, e não oraram. Esqueceram da oração, porque na hora da prova, muitas pessoas esquecem da oração, já começam a acreditar mais na medicina, mais nos homens do que em Deus. É na hora da luta, da prova, que vem uma notícia ruim para você, você confia no braço do homem e esquece o braço de Deus. E eu quero dizer que o braço de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. As palmas para o Senhor. Primeiro lugar o Senhor. A Bíblia fala então, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário a eles. Agora, a quarta vigília da noite, quanto que era a quarta vigília da noite, pastor Carlos? 5 horas da manhã, 6 da manhã, eram as 5 e 6 horas, estava escuro ainda, 5 horas da manhã, aproximadamente de 4 a 6, e ali está a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia, aleluia. Se fosse dos crentes, eu acho que os crentes atuais vissem Jesus andando sobre o mar, falam, não, eu vou correr porque deve ser um demônio, não pode ser Jesus, não, é um fantasma, ele não pode andar sobre a água. Mas quem falou que ele não pode? Irmãos, o que é impossível para o homem não é para Deus. Para Deus nada é impossível. Eu recordo uma passagem da Bíblia, que o Senhor amaldiçoou uma figueira. Preste atenção nisso. Aí eu perguntei, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque não deu fruto. Tudo bem, se fosse na época de dar fruto e não desse fruto, tudo bem, só que não era tempo de figo, não era tempo de produzir. Aí eu pensei, o Senhor podia amaldiçoar aquilo que era o tempo de ter o figo e não tinha, sim ou não? Só que ele amaldiçoou a figueira e não era tempo de dar figo. Isso que significa que pela palavra dele tinha que ter dado fruto naquele dia e produzido fruto naquele dia pela palavra de Jesus. Como não aconteceu, ele repreende e aquela figueira seca até a raiz. O que me chama a atenção é que não era tempo de figo. Preste atenção nisso. Significa que pela palavra dele, aquele figo, mesmo fora de época, ele tinha que produzir pela palavra de Jesus. Diga aleluia. Como aquele pé não produz nada naquele momento que não era tempo também, ele disse, eu te amaldiçoo, e secou até a raiz. A palavra de Jesus não é quebrada em nossas vidas. Diga para o irmão que está falando assim, a palavra de Jesus na sua vida vai fixar na sua vida, ele não sai de você, ele é Senhor que quer o nosso bem. Diga aleluia. Por isso corrige o filho com vara, sabe como tratar com cada um de nós aqui. Irmão, escute bem uma coisa, se eu passar alguma prova na minha vida, não tenha pena de mim. E se você também passar, eu não posso ter pena de você. Porque Deus sabe como trata com cada filho seu. Diga aleluia. As palmas para o Senhor. Sim. O nosso problema é socorrer situações que Deus está tratando. Tem coisa na vida da gente que Deus está tratando com a gente. Não meta a mão, você entra junto da prova. Tem situações na vida do crente que Deus vai lapidar ele, que Deus vai limpar ele. Aleluia. A Bíblia fala, para produzir uma árvore, produzir mais fruto, tem que ser podada. Podado significa trabalhado, cortado. Quando Deus trabalha com a gente, ninguém pode meter a mão. Diga aleluia. Diga, irmão, se Deus está trabalhando com a sua vida, nós temos a obrigação de orar e repreender, mas se nada acontecer, deixa Deus trabalhar. Diga aleluia. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Muitas vezes nós podemos atrapalhar o agir de Deus quando colocamos a mão em alguma situação. Aleluia. Está lá o irmão todo vaidoso e acha que é o bom da boca, que é o bom, e acontece, aí Deus dá uma quebrada nele, você vai lá e ajuda ele na hora. Você está atrapalhando o agir do Espírito. Se Deus está tratando com o filho que ama, está dando chicote nele para consertar a vida dele, e você entrar no meio, você toma paulada junto, cuidado. Amém? Toma cuidado, é lógico que a igreja está para socorrer, está para ajudar, mas tem coisas que Deus fala, não mete a mão não.
Tem coisa que o Espírito Santo fala comigo, não faça. É tanto para fazer alguma coisa para alguém, nós temos que orar se é para fazer mesmo. Tem gente que corre, que quer ser bondoso demais, entra na prova junto. Temos que tomar muito cuidado com quem e para quem Deus autoriza ou não autoriza a fazer caridade. Preste atenção nisso. Temos que tomar muito cuidado. Tempo atrás chegou uma pessoa aqui pedindo uma cesta básica, eu fiquei com pena e dei para essa pessoa a cesta básica. Embora que eu bati o olho assim e falei assim, será que eu dou, meu Jesus? Fiquei cismado que não era para dar, mas tudo bem, não podemos negar aqueles que pedem, e dei. Aí os irmãos, pastor, boa caridade, não, tem que fazer. Quando eu fiquei sabendo, aquela mulher saiu daqui e trocou em drogas, e não comeu da cesta básica, trocou em drogas. Eu ajudei a destruir a mulher, rapaz. Eu ajudei com aquela cesta básica dela trocar em droga para acabar ainda mais na lama. Tem coisas que tire a sua mão onde Deus trabalha. Aleluia, as palmas para o Senhor. O viciado, a primeira coisa que ele faz, quando é drogado, ele troca também em bebidas, que bebida, quando está drogado em cocaína, bebe, não fica bêbado. Eu tinha um parente que era viciado, bebia, não ficava bêbado. A droga é a pior coisa no mundo da vida da pessoa. É o fundo do poço. Mas para Jesus, está com as mãos estendidas para tirar a pessoa da droga, da bebida, das coisas erradas, ilícitas, para te honrar e te abençoar. Diga, eu creio. A Bíblia nos fala então, às 5, 6 horas da manhã, Jesus veio caminhando sobre o mar, em direção a ele. Eu queria ver aquela cena, eu queria pagar para ver aquela cena, pastor Carlos. Aquele homem todo de branco, às 5 horas da manhã, naquela escuridão do mar da Galileia, aleluia, lá vem o Galileu, com seu cabelo batido pelo vento oriental da Palestina, lá vem Jesus de Nazaré, em cima das águas, todo de branco. E eles ficaram assustados, e os discípulos vendo Jesus caminhando sobre o mar, eles não reconheceram que era Jesus, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, gritaram com medo. Imagina os marmanjão gritando com medo. Rapaz, para o cara gritar com medo, porque o negócio é medo mesmo. Para uma mulher chorar é normal, mas um homem gritar e chorar, meu irmão, o negócio foi grave aquela noite. Eles viram mais do que um fantasma, eles viram um grande gigante de branco chegando perto deles, ficaram assustados. Significa, ficaram com temor, com medo, gritaram. E tem muita gente que está passando uma fase que está com medo de tudo na vida, esquecendo que Jesus está caminhando sobre a sua direção, está sobre a sua vida, está dentro da sua vida pelo poder do Espírito Santo, está com a sua pessoa exatamente aí do seu lado, aleluia, para te ajudar, te orientar e te capacitar. As palmas para Ele, diga glória. Mas é Ele trabalhando. É o fantasma. Imagina o Pedro gritando, Judas, quem mais aí? Pedro, Tiago, João, Judas, quem mais? Bartolomeu. Me ajuda aí o sexto. Mateus, Marcos, quem mais? Tomé, até o Tomé estava lá. Diga glória. Me ajuda aí o nome de outros mais. Fugiu que agora? Já falou, né? Felipe entra? Não, Felipe. Não. Dos 12, irmão, me lembra aí mais aí. Foi 8. Falta só 4. Judas também, outro Judas. Quem mais? Pedro, Tiago e João, já falei, né? Rapaz, está difícil hoje, né? Tomé já falou. Tá bom, os 12. E aí os 12 agora, gritando com medo. Eles sabiam que Jesus não estava no barco, mas que Jesus estava com eles. Mas só que Jesus caminhando para o barco, Jesus não abandonou eles. Estava intercedendo naquele momento para testar o limite de fé deles. Há vários níveis de limites de fé.
Um primeiro limite de fé é você passar por qualquer coisinha, o Senhor está comigo, não tenho medo. O segundo limite é uma coisa maior. O Senhor está comigo. E há uma extremidade do limite, quando você acha que é insuportável. A Bíblia Sagrada nos mostra, nos revela que o Senhor está com as mãos estendidas, neste momento, para eu e você, que somos dele, não cairmos. Diga aleluia. Não podemos ter prova além do que nós aguentamos, diz a palavra do Senhor. Há provas que nós não passamos por ela, o Senhor não vai nos permitir passarmos até um limite que nós não vamos aguentar, mas até no limite nós chegamos. Deus permite na vida de muita gente até o limite, porque se for além do que nós aguentamos, nós morremos, né, irmão? Deus não quer isso, diga aleluia. Jesus, porém, falou rapidamente logo com eles, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Se fosse comigo, ficava tranquilo agora. Jesus já gritou de lá, ouvi a voz dele, é ele, não é fantasma, não é nenhum monstro na água, é ele. Então, se ele gritou de lá, não temais, sou eu, por que eu vou temer? A Bíblia nos fala e nos revela no versículo ainda 28, respondendo o apóstolo Pedro, diz: Senhor, se és tu, esse negócio de se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Pedro estava achando, estava pedindo um negócio grande para Jesus. Olha, se é Jesus mesmo, manda eu andar na água, que eu vou andar. Nunca na nossa vida podemos colocar se o Senhor está comigo. Diga assim, este vocabulário não existe para o crente. Sacode, irmão, dá uma cutucada forte até dizer ai. Não existe na vida cristã dizendo: se o Senhor está comigo, me dá um sinal. Eu nunca vou falar isso para o Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor está comigo agora, nesta hora tão difícil, Ele sempre esteve e sempre estará comigo. Ele sempre esteve e sempre estará com você. Diga assim, não temas. Nunca ore assim: se o Senhor está comigo, me dê essa vitória. Se o Senhor está comigo, que realize esse negócio. Ei, nunca diga isso. Você pode estar ferindo a pessoa do Espírito Santo dizendo isso, porque o Senhor sempre estará comigo e com vocês. Quer ver um erro? Quando eu comecei o ministério, eu cometi? Vou dizer o erro que eu cometi. Eu orava assim: Senhor, se for a sua vontade, cura o seu povo. Falei por uma vez, falei por duas, e na terceira: Senhor, se for da sua vontade, cura o seu povo. O Senhor falou comigo: o que diz a minha palavra? Não é se é a minha vontade é que sarar o povo. A minha vontade é, nunca mais ore, se é da sua vontade que cure o povo. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é sarar e curar todos os corpos, por dentro e por fora, pelo físico e pelo espiritual. Nunca ore, se for da sua vontade, me cura. Senhor, eu quero ser sarado por ti, porque a tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu recebo a cura. Pelas suas pisaduras eu recebo a cura. Não é a vontade do Senhor que não cure cada crente. Ele quer curar a todos aqui, diga aleluia. A vontade de Deus de curar é a vontade de Deus de salvar a todos aqui, diga aleluia. Eu quero orar assim: Senhor, é a sua vontade, salve o povo. Deus quer salvar a todos. É a oração errada que eu fazia: Senhor, se for a sua vontade, cure agora a minha irmã ali. Estava orando errado. Senhor, a sua vontade é plena na cura, a sua vontade é plena em salvar as pessoas. Se for da sua vontade, salva o meu irmão ali, Gilberto, salva a minha irmã ali. Ei, se for da sua vontade. Não, é a vontade de Deus de curar e salvar e libertar. As palmas para o Senhor. Nunca ore, se a vontade de Deus me sara. É lógico que é a vontade de Deus. Também, se Deus não sarar o crente, Ele mata e leva, diga aleluia. Sim, às vezes você ora pela cura. Um dia eu fui orar pelo senhor aqui em cima, evangélico. Pô, pastor Rogério, eu estou com câncer, estado terminal, ore pela minha vida. Eu falei: sim, irmão, vamos orar. Mas o que Deus falou? Eu falei: Deus não falou nada, vamos orar, irmão. Eu já senti que ia morrer. Eu falei: vamos orar.
Eu falei assim para ele: se o senhor quiser, que é a vontade dele plena para sarar, vamos decretar cura na sua vida. Mas se não for para sarar, porque ele vai te resgatar e levar para o céu. Eu fui honesto com ele. Então, irmão, não devemos preocupar se é a vontade do Senhor me curar. Se não for a vontade dele te levar, de curar, ele vai levar você para a glória. Fui franco com ele, mas a vontade do Senhor é não ver você sofrer. E nós vamos orar, porque ficar sofrendo nesta terra é melhor partir para a glória rápido. Aí eu orei por ele: Senhor, então é a sua vontade de curar o teu filho? Cure o teu filho, Senhor. Só que o Senhor não curou. Passou algumas semanas à frente, o Senhor o resgatou e levou para a glória. Crente, fiel. E aí fica aquele negócio: por que eu estou passando por isso, irmãos? O que sucede ao ímpio, sucede também ao crente. Só tem uma diferença: o ímpio vai para o inferno e nós vamos para o céu. Diga glória. Você crê? Crê? As palmas para o Senhor. A Bíblia fala que o verdadeiro crente que se arrepende vai para o céu. Os que não arrependem vai para o inferno. A única diferença é essa. Agora, nós oramos para decretar a vontade de Deus na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus ver o povo na miséria? Não. Mas por que muitos estão na miséria? Miséria é um problema espiritual. Escute bem isso. Pobreza é uma coisa, miséria é outra coisa. A Bíblia fala que o Senhor criou rico e criou pobre, mas não criou miseráveis. Não é a vontade de Deus que o homem fique à beira da sarjeta mendigando o pão. Davi disse: fui moço, agora eu sou um velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga aleluia. A miséria não é de Deus, queridos. Você pode tirar um miserável da rua agora, levar para sua casa, tratar dele, dar comida para ele. Se você abrir as portas da janela, ele pula e volta para a miséria novamente. É espiritual. Alguns se salvam, sim, alguns mendigos vêm para Jesus, aceita Jesus, expulsa as obras do mal, e ele é liberto e não volta para a miséria mais. A miséria é um problema espiritual. Não adianta governo dar comida, pode dar hoje, pode dar amanhã, volta para a miséria e na beirada do lixo novamente. Infelizmente. Anos atrás eu estava lá no norte, lá as praias bonitas ali, fugiu aqui agora, Maceió. E ali eu perguntei a um senhor que mexe com transporte lá, e vi aquelas favelas em cima da água, na parte mais do fundo de Maceió. Eu falei: uma praia tão bonita aqui, o pessoal morando praticamente em aquelas casas de madeira acima do nível ali, ficando ali, fazendo necessidades ali na água e tudo. Ele falou: o governo já deu casa para eles, eles vendem a casa e voltam para o mesmo lugar, eles querem a miséria. É espiritual. As pessoas, muitas estão caminhando por este lado de um espírito maligno, de trazer a pessoa para a miséria. Deus não criou o seu servo para a miséria. Diga: Deus não nos criou para isso. Diga aleluia. Davi fala: eu já fui moço, agora eu sou velho, nunca vi um justo desamparado. Deus não ampara o justo, desampara o justo, irmão. Deus não, podemos passar fase difícil na vida, mas passar necessidade por pão não é bíblico. Diga aleluia. Deus sempre dará o escape para os seus servos. As palmas para ele. Sempre Deus dará escape para os seus servos. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, ao erro do Pedro, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para ele: então vem, Pedro. Muito bem. E Pedro, descendo do barco, eu acho que desceu até com medo, sim ou não? Desceu com medo, botou o primeiro pé, deu certo, colocou o segundo, começou a andar. Diga: para Deus é impossível isso? Não, para Deus tudo é possível. A Bíblia nos fala então, e começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, o que aconteceu? Começou a ir para o fundo. Aí começou a chorar, a gritar, a clamar: Senhor, salva-me. Você observa que ele, quando ele começou a andar sobre as águas, entrou no espírito de Pedro uma incredulidade. Não é possível andar sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas. Primeira vez que eu estou andando. É impossível andar aqui. Como é que eu estou andando aqui?
E ali começou a sentir um vento forte soprando contra ele, e em lugar dele continuar olhando para Jesus, e foi olhar para as águas, e quando ele começa a olhar para as águas, começa a afundar. Diga para quem está lá assim: quando você começa a olhar para o problema, esquece do Senhor que resolve tudo, você entra no problema mais ainda. Quando você começa a olhar para as águas, as dificuldades, e para de olhar para o Criador e orar a Ele, você começa a limitar o poder de Deus. E Pedro começou a olhar para as águas, e começou a sentir um ventinho soprando contrário, um vento forte, ele começou a afundar. E quando ele começou, eu queria ver aquela cena, indo vindo a água para aqui, assim, ó, para a cintura de Pedro, e Pedro: Senhor, salva-me. Versículo 31, e logo, diga rapidamente, Jesus estendeu a mão e segurou a mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidaste? 32, e quando subiram ambos, para o barco, acalmou o vento. Acalmou o vento. Acalmou o vento. Era para ser batido palma para o Senhor agora. Acalmou o vento. Olha a palavra profética. Acalmou o vento. Quando Jesus entra no barco com Pedro, o vento cessa. Por isso que é uma passagem da Bíblia que fala assim: Senhor, até o Senhor faz coisas que nós ficamos assustados. Quem é este homem que a natureza o obedece, que o vento e o mar lhe obedecem? Diga, o nome dele é sobre todo nome. Para Deus nada é impossível. Fala em voz alta. Para Deus nada. Segunda vez. Para Deus nada é. Terceira vez. Para Deus nada é. Sabe o que é nada? É nada. Para Deus tudo é possível aquele que crê. Queridos, Deus confunde a ciência. Deus confunde os médicos. Deus confunde os doutores. Deus confunde todas as pessoas. Agindo Ele ao seu favor, ninguém pode impedir. Agindo Ele, Ele tem poder para ir lá no processo e mudar tudo. Ele tem poder. Escute bem uma coisa, Ele tem poder. Isto é uma coisa que nós vivenciamos com Ele. Não é a coisa que eu estou pregando para você sem viver o que estou vivenciando. O que o Senhor tem feito pela minha vida. Escute bem uma coisa: para Deus nada é impossível. Fala para o irmão assim: não limite o tamanho do poder de Deus. Quer ver uma coisa que chateia Deus? Fala sério mesmo, Deus fica angustiado, não gosta, fica triste com a pessoa. É quando você ora e alguém quebra a oração que você fez. Quer ver? Exemplo, irmão, eu oro pela sua vida. Senhor, cure o teu filho. Aí chega a pessoa lá e fala assim: não, eu sei o tanto que ele vai sofrer. Eu já orei que Deus está te curando pela minha fé. Eu vou orar determinando em nome de Jesus: cure o teu filho, é a sua vontade. Aí chega alguém do lado e fala assim, chega a Cida, sua esposa, fala assim: oh, pastor, mas ele vai sofrer tanto. Mas eu estou orando para quebrar o sofrimento dele, mas eu sei que ele vai sofrer, pá. Irmãos, tem gente que é assim, você ora e ele desora o que você orou. Desora, não sei se diz isso, a palavra desora, mas vamos falar que tem. Você ora e a pessoa quebra a oração que você fez. Tem gente que fala amém, não amém. Não, amém não existe, não sei, eu acho que não existe, mas fala não amém, não amém. Escute bem uma coisa: há pessoas quebrando o poder da palavra de Deus na sua vida. Não faça isso. Não quebre a palavra de Deus que tem determinado para a sua vida. Você quer ver uma coisa? Senhor, abre a porta para o teu filho. Aí, exemplo para a sua esposa. Ela olha para você: mas não, a porta é fechada, pastor. Está quebrando tudo aquilo que nós ministramos. Então nós temos que aprender que palavras são sementes, que palavra tem poder. Diga aleluia. Tempo atrás um irmão falou assim: eu sou, como é que chama? Eu sou um mulambo. Eu falei: mulambo é o diabo, rapaz, você é um servo do Deus Altíssimo. Ah, eu sou um mulambo. Para com isso. Quebre a palavra contra a sua vida, de todo mal. Amém? Outra coisa que eu vou falar aqui, porque Deus está mandando falar pelo Espírito. Quantos tem filho em casa? Já tem neto, filho, né? Maravilha. Levanta a mão.
A obrigação dos pais, dos avós, é abençoar o seu filho e o seu neto. Aí chega aquela mãe que não teve uma criação correta e fala: meu filho vai ser um assassino. Eu já vi, não foi de uma, duas pessoas falar isso não, hein? De muitas pessoas. Meu filho vai ser um Zé Mané, vai ser nada. Há poder na palavra, mãe e pai que está aqui. No lugar de você falar que seu filho não vai ser nada, você fala assim: vai ser uma bênção na mão de Deus. Porque palavras têm sementes e o que você planta, pega. Meu pai, quando tinha uns 30 e poucos anos, ele falou: até os 40 anos eu quero ser um homem independente, financeiramente. Meu pai trabalhando de empregado a vida toda. Quando chegou, ele errou só por 2 anos, hein? Aos 42 anos, meu pai era proprietário do negócio dele. Ele plantou lá atrás, aos 30, aos 20 e poucos anos: olha, um dia eu quero ter uma Mercedes. Era o sonho dele ter uma Mercedes. Coitado, depois que ele comprou a Mercedes, falou assim, até vendeu para ajudar a construção da obra na época, e emprestou dinheiro de poupança para a igreja na época. Não sei se vocês sabem disso, mas ele fez isso na época. E aí ele perdeu aquela ilusão com o carro. Mercedes. Para mim não, só queria ter, já tem. Mas ele profetizou que um dia ele teria uma Mercedes. Ele profetizou e aconteceu. Tem gente que é assim, irmão: eu profetizo que eu vou ter uma meia tigela, um meio melão. Até para o camarada profetizar, ele é ruim. Eu quero ter um carro mais ou menos, cai nos pedaços. A mão você quer, fica para você, mas eu não quero, quero novo, amém? Irmão, até para profetizar, nem que você não pode ter agora, mas você vai falar: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso tudo. Eu vou falar um negócio com você que vai escandalizar. Você vai escandalizar com o que eu vou falar aqui agora, o que Deus falou comigo essa semana. Eu dentro do carro, que eu falo com Deus dentro do carro. Eu estou andando, estou falando com Deus, sim. O Senhor falou: o que quiseres, pede que eu dou. Eu falei: não, Senhor, a minha mente está meio perturbada, deixa eu sacudir aqui. Não, é eu, Senhor. Não, pera, é eu, Senhor. Ele falou: pede o que quiseres que eu dou. As palmas para Ele. Só que eu sou um cara com juízo, e a minha oração é essa: o que for para me desviar do Senhor, não me dê. Aleluia. Aleluia. Se for para me dar alguma coisa que tirar a sua glória, Pai, não me dê nada. Deixa o jeito que eu estou aqui. Mas se eu puder ter alguma coisa que eu desejo e pedir o Senhor me der, que não vai me desviar do Senhor, então me dê o dobro. Eu já sou até atrevido, me dá o dobro, Pai. As palmas para Ele. Quem te pede assim: eu quero uma família, depois a família é um problema. Eu quero ter filhos, os filhos depois traz vergonha para os seus pais. Então nós temos que pedir segundo a vontade que o Senhor tem para nós, queridos. Deus sabe o que faz na vida de cada um de nós. Não devemos revoltar com Deus quando não recebemos alguma coisa, porque Ele faz o que lhe apraz, e a oração minha é essa: aquilo que me afastar do Senhor, me afaste, Senhor. Aleluia. Agora, se você pedir o que você pedir para Ele segundo a sua fé, Ele te dá. Meu pai pediu um carro e teve. Ele pediu ser independente aos 40 anos, aos 42 já era. Diga aleluia. Há poder na palavra. Diga glória. Outra coisa que eu vou falar: tem gente que amaldiçoa o que ele tem. Dá só um exemplo. Pastor, eu recebi salário aqui, mas uma mixaria, pastor. Dá sacudida do irmão e fala assim: nunca amaldiçoe o que Deus te deu. Nunca. Pode ser pouco, pode ser muito. Esse negócio também de pouco e muito é relativo, porque se chega com 100 mil para mim é muito, chega para o Silvio Santos não é nada. Sim ou não? Sim ou não? Tem muito relativo o negócio de muito e pouco, sim ou não? Amém? Mas a minha oração é essa para a sua vida: não quebre palavras que atrapalhem você de crescer. Não venha quebrar palavras que Deus quer te honrar e você está quebrando com as suas palavras. Deus fala que você é uma bênção, você fala que você não vale nada.
Eu sou um zero à esquerda, eu não, eu sou abençoado, servo do Deus Altíssimo. Um dia o demônio manifestou com ódio de mim, hein? Com ódio. Ele, seu desgraçado, falou comigo, eu falei assim, desgraçados são vocês que não têm a graça de Deus, eu sou engraçado da graça de Deus, por isso que eu sou engraçadinho, diga aleluia, sim ou não? Tem gente que começa a olhar para a gente e fica rindo, por quê? Porque nós somos engraçados mesmo, porque temos o brilho do Espírito, diga glória, sim ou não? Somos engraçados sim, irmão, somos abençoados, tem brilho, diga glória. Não fala assim, esse camarada faz eu rir, não é a unção, amém? Então nós temos que parar de quebrar aquilo que Deus está dando para a gente, irmão. A bandeja está chegando e você está amaldiçoando a bandeja. A porta está abrindo e você está reclamando da porta. Tem gente pedindo trabalho, Senhor, me dá trabalho. Quando Deus, eu estou cansado desse trabalho meu. Gente, mas pediu trabalho para Deus e está amaldiçoando o trabalho. Então eu vou pedir a Deus para tirar o trabalho. Não, misericórdia. Não é assim? Então cuidado com as suas palavras. A minha oração com o marca-passo que eu tinha, o CDI que eu tinha era: Senhor, eu não nasci com isso, não quero morrer com isso. E não tem mais um marca-passo aqui. O médico falou, não precisa mais, vamos tirar as palmas para o Senhor. Há poder na palavra. Aí o presbítero Marcelo está lá no fundo, aquele rapaz de cabelo branco ali. Pintou não? Não. O Marcelo falou, pastor, ora todo dia e fala assim, eu não aceito esse marca-passo aí. Eu falei, eu fiz isso, Marcelo, e tenho feito isso toda noite. Eu unjo e falo, Senhor, eu não aceito isso aqui mais dentro de mim. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Meu CEP de 27 caiu para 16. E eu estou profetizando agora para cair para 9, para não tomar remédio nenhum mais. As palmas para o Senhor. Já fui até abusado, pedi mais, Senhor, mais. Mais milagres, Senhor, está pouco, quero mais. Não, está pouco não, obrigado, Senhor, já estou com grande. Só no teu peso aqui mais, eu estou satisfeito, mas pode voltar ainda mais para não ter remédio mais, diga glória. A Bíblia nos fala então, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou, Senhor, salva-me. Logo o Senhor estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando ambos subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximando os que estavam no barco, adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, diga glória. Porque tem sinais na nossa vida para crer cada dia que o Senhor está conosco. Eu já vi milagres na vida de muitas pessoas, mas não na minha própria vida. E hoje eu posso dizer, para a sua vida Deus operou e na minha vida Deus operou também. Ele é real, mais real do que todos nós juntos aqui. Quando eu tive um sonho que arrancava uma cruz do meu coração, e foi arrancado realmente. Uma enfermidade, uma maldição foi quebrada. Porque o Senhor, quando Ele quer fazer, assim Ele faz. E a minha determinação foi, Senhor, faça o que a Tua palavra diz. E o Senhor fez, diga glória. Amém? Vamos colocar de pé? Eu sei que está mais cansado do que eu hoje, mas vamos ministrar, amém? É para ter falado assim, misericórdia, pastor, eu estou não. Você falou, amém, amém, eu estou mesmo.